transformando em várias culturas. Na fazenda teve algodão, plantação de uva, monocultura, que seria tomate, seria pepino, seria abobrinha. Isso aqui foi feito. A fazenda tinha várias, foi uma das fazendas que nós estamos tentando, junto com a Elo, com o Eduardo, fazendo uma pesquisa quanto tinha realmente de escravo dentro da fazenda. Tá? Porque aqui nós temos um cemitério na fazenda Barreiro, um cemitério dos escravos. Está abandonado, é mais um passo que a Elo está fazendo para recuperar. A fazenda hoje ela contém 7 nascentes, que também vai ser... Hã? Oi? Também vai ser feito um trabalho da Elo junto com a fazenda e junto com o grupo escoteiro de Vinhedo para a gente transformar em 3 em trilha, para que esteja visitação para ser feita. Nós andamos a semana passada junto com o IAC de Campinas, Instituto Agrícola, para verificar. Existe 7 nascentes. Tem nascente que não existe mais, morreu. Pela seca, pelo uso descontrolado do ser humano, mas a nossa que está aqui foi feita que ela está protegida pela mata. Tá bom? Então nós vamos agora, o professor aqui vai falar. Vai falar, eu também sou professor, não sei, né? Bom, como o Zé Fernando, vulgo Biriba, quando o pessoal achou essa casa, abriu a porta e ele saiu correndo. Então a gente conseguiu recuperar a história daqui. Fazendo um link entre o porquê da visita e as disciplinas e as matérias, bom, em primeiro lugar vocês estão num fato histórico. Né? Qual é o fato histórico? O ciclo do café, o crescimento do estado de São Paulo, no ciclo da economia brasileira. Então esse é o fato. Aquilo que vocês estão observando são as fontes, ou seja, as informações referentes ao fato. E interessante é que nessa casa, quando se abriu a casa, se descobriu uma série de fontes. E o estudo que será feito, a partir de terça-feira, que vai ter uma palestra, depois tem um curso, no dia 26, se não me engano, nós conseguimos 5 vagas para o pessoal da Max Planck, da área de pedagogia, que podem fazer o curso de preservação de documentos e depois a gente vai discutir com o pessoal da Promemória lá em Indaiatuba para ver se faz um projeto, inclusive junto com a professora Deise, para a gente fazer com que os alunos da pedagogia eles comecem a ter uma visão diferenciada, já que nós temos a história da educação, fundamento de história, fundamento de geografia, educação ambiental e relações étnicas raciais. Todas essas matérias se encaixam aqui nesse momento e nessa visita que vocês vão fazer. É a primeira visita oficial de uma entidade educacional aqui dentro. Tá? O que é interessante? A gente está estudando separadamente, mas há uma corrente que fala que nós temos que ter educação patrimonial. E o que é educação patrimonial? O que é patrimônio? É tudo aquilo que o cidadão construiu. Então isso que está aqui não é da família específica, é de todo um processo histórico que culmina, no caso, em 1800, meados de 1800, né, na construção dessa casa, que aqui vocês já vão ver que é uma arquitetura típica daquela época, é uma casa feita de taipa, né? Taipa é barro que é colocado, prensado, as paredes são feitas, é feita toda uma estrutura. E o que é interessante, arquitetonicamente falando, que esse tipo de construção, o que amarra essa construção não é a fundação. O que amarra a construção, que vocês estão vendo lá em cima, é o telhado. Né? E o grande cuidado da preservação é exatamente manter o telhado, para que a partir do telhado você consegue preservar a infiltração de água, digamos assim, nas paredes, mas também você consegue segurar a estrutura da casa. Então, acho que é a parte histórica que a gente tem que falar, obviamente dentro das relações, como havia, de certa forma, a plantação de café, você tinha os escravos que tinham vindo ao Brasil antes, né, dessa construção da casa, mas dentro do processo da monocultura no Brasil, e aqui você teve outro estudo que está sendo feito, existem os documentos de um grande número de mão de obra, né, vamos chamar mão de obra escrava, que vinham exatamente como meio de produção para produzir um produto que gerava riqueza para a nação, obviamente também dentro do modelo pré-capitalista ou capitalista para os donos da fazenda, enfim, que aqui estavam.
Então é interessante notar isso, e logo depois vocês também têm outras fontes. Com a libertação dos escravos, você tem a mão de obra vinda da Europa, que seriam, na realidade, substitutos da mão de obra escrava. Aí vieram italianos, muitos italianos para essa região, e também, em cima disso, você tem a história da estrada de ferro. Ou seja, a estação que vocês passaram não era a estação de Vinhedo, era a estação da Fazenda Cachoeira. Né? Por que parada, era daqui? né? Era parada. E era parada por quê? Porque aqui você carregava os produtos que iriam para São Paulo, e de São Paulo para o Porto de Santos, que seria a exportação. Pode, por favor. Eu estou vendo aqui a construção, né? Vocês já ouviram falar na expressão fulano ou fulana não tem eira nem beira? Sim. Que significado tem isso para vocês? Acho que é da porta. Tem alguma coisa a ver com Por causa do telhado. Tem a ver com a eira, é aquele revestimento embaixo das telhas. E beira é aquele acabamento na parede. Então não ter eira nem beira é não ter uma casa, não morar numa casa que tem esse acabamento. Pode ser, às vezes só tem eira, as casas mais simples, e essa, como é uma casa senhorial, né? Ela tem eira e beira. E é uma expressão que veio de Portugal. E é uma expressão que veio de Portugal. É uma herança portuguesa. Então hoje nós vamos para a casa Quer tomar cuidado. Professor, só uma coisa, você falar em algum momento que a dona daqui era uma baronesa? Não, vamos falar. Neta de baronesa. Ela é neta. Sim. Neta de baronesa. baronesa de onde que o baronesa que Ela era o avô dela por pai de mãe, era a baronesa de Arari. Eles tinham outra fazenda em Ará, chamada Fazenda Montevidéu, aonde Dom Pedro II fazia pernoitado. Inclusive vocês vão ter uma cadeira aqui que foi doação deles para a fazenda, e ela trouxe de Araras para cá para deixar aqui. Só para o pessoal ter a ligação Só para da você história, ter, rapidinho. só para você ter uma ideia, hoje a sede da Fazenda Cachoeira é tombada. Em volta dela tem 200 metros em volta que ela é tombada para pelo Condefat. Condefat. Quem recebe a japonesa aqui sou eu, só vem japonês. De história, para vocês terem uma ideia, o Barão de Arari, de certa forma, é interessante que eles, embora sejam novos no Brasil, porque os títulos eram vendidos de uma forma do Império arrecadar recursos, eles são descendentes de colonos. Fala, como é que pode alguém barão ser descendente de colono? E na realidade eles são descendentes dos colonos de uma fazenda que ficava aqui em Itatiba. Tem um nome específico, era Jundiaí, e é uma fazenda que deu origem à cidade de Itatiba. Então tem uma coisa chamada Sesmarias. Né? O que é a Sesmarias? Ou seja, existiam as capitanias e havia uma lei em Portugal no ano de 1350, onde quando as terras não eram utilizadas, o rei poderia ceder as terras aos colonos desde que eles produzissem produtos agrícolas que tinham grande interesse. Eu não diria uma reforma agrária, era uma forma de produzir produtos, é um pouco diferente. E no sentido de você fazer as sesmarias, no Brasil foi adotado exatamente por causa das capitanias, e esta família, que eram colonos, receberam essas terras na região de Arara. Né? Então lá eles fundaram, inclusive são fundadores da cidade de Arara, receberam o título depois de Barão do Arari, pelo Dom Pedro II, que arrecadava dinheiro vendendo títulos, né? E a partir daí eles fazem parte da nobreza do Segundo Império. Né? E depois a história do Iribaconta, vocês vão entrar, vocês vão inclusive ver um documento também interessante do pessoal da mudança em si, que é um documento onde o pessoal que aqui morava, na época já em 1920, 1930, por ocasião do movimento paulista, digamos assim, eles faziam ações bastante políticas no sentido de ter o desenvolvimento industrial aqui nessa região. E o pai do Daniel Pino, o Lucas, ele foi Lucas Monteiro de Barra. Ele foi um fundador de um partido em São Paulo. Ele brigou contra a escravidão, e ele fundou um partido em São Paulo com mais umas pessoas que tinham em São Paulo, mais barões também. Tá? O seu doutor Lucas Monteiro de Barros casou com Leonilda,
que era de Araras, e desse nascimento só nasceu Dona Leontina. Dona Leontina casou com o seu Frank, que era um nobre inglês. Soares, eu falo Soares. Soares. Para mim é Soares. Ele nunca reclamou quando estava vivo. É que era pequenininho. Ele morreu de cavalinho. E ela não teve filhos. Tá? Então ela não tinha herdeiro. A herdeira passou, elas são primos delas que ficaram. Ela tinha duas primas, que era a Dona Luizita e a Dona Celina. Dona Luizita ficou com a fazenda Montevidéu e a Dona Celina ficou com a fazenda Cachoeira. Aí veio para cá, veio o neto dela, que era tutor da Dona Celina, que em 2007 venderam para o Fundo Acionista de São Paulo. O neto dela é Rodrigo Cunha Bueno. E lembrando, a gente que o Eduardo que está na Bahia, tirando umas férias merecidas, eu diria o seguinte, que foi uma cápsula do tempo. Se vocês encontrarem algum fantasma, a gente pede desculpa. Mas uma coisa interessante é que a história está toda dentro, né? Eu pediria para vocês seguirem o roteiro bastante ordenados, né? Não vai cair nada, né? Tem só um detalhe, né? Onde pisa, que tem algumas áreas, que tem alguns objetos no caminho, justamente para evitar de pisar, porque pela fragilidade às vezes do piso. Então é só prestar atenção. Tá bom? Fechou. Podemos abrir? Abre essa Lavávamos os nossos pés. Sortudas eram as nobres mulheres que se enchiam de perfumes franceses. Eu falando nisso, estou sentindo esse cheiro? Tem que seguir a direita, vocês vão perder. Reunir depois o pessoal. Você viu? A visita na Fazenda Cachoeira eu achei muito importante, além de ver uma casa tão antiga e conhecer novas histórias e conhecer a história daquela região. Acaba também que é uma parte da história do nosso Brasil. E eu vi muitas coisas bonitas, muitas coisas interessantes e conhecer essa história, saber um pouco de como foi constituída, de como construiu, a importância das pessoas que moraram ali, que eu achei espetacular também, a capacidade do respeito, da ética da pessoa, porque na própria história que a gente escutou, referente à dona da casa, se mostrava uma pessoa de postura, de respeito. E eu achei assim, além de um lugar muito, muito bonito. Olha, eu achei a nossa visita lá muito interessante, no sentido que eu não me senti num museu, eu me senti como se eu estivesse voltando na história e participando. Parecia que eles tinham vivido ali há pouco tempo. Todos os cômodos, tudo que estava lá retratado era bem real, né? Foi bem real. E conhecer toda a história, do dia a dia deles, tocar mesmo a história, ver como era feito os negócios da época. Eu achei muito interessante. Eu acho que essas aulas são enriquecedoras, sim, para o nosso currículo. E principalmente a parte de cartas, que a gente vê os registros dos escravos. Eu acho que isso conta, assim, muito importante para o nosso currículo. A visita da gente lá na fazenda, eu achei muito importante para a aprendizagem da gente, ajudou pelo menos a mim, ajudou a assimilar o conteúdo histórico, né, da educação, assim, na escola, na faculdade, com a realidade. Então, para mim foi muito importante, eu consegui assimilar, conhecer um momento histórico da nossa vida, assim, que a gente não estava lá presente. Então, para mim foi muito importante e bastante coisas curiosas, inovadoras, que não fazem muito tempo, que a gente
que aconteceu, então para mim foi muito aproveitoso. Olá, eu estou aqui hoje para contar uma pequena história para vocês, né? Que a gente viveu há pouco tempo visitando a Fazenda Cachoeira. Foi um passeio muito interessante com a minha turma de pedagogia aqui da Faculdade Max Planck. Eu gostei, as minhas amigas também gostaram, porque foi uma descoberta para nós, né? Fazer parte daquele mundo que já passou há algum tempo, mas que ao mesmo tempo tão novo e tão próximo da gente. A gente poder reviver com todos aqueles materiais, com aquelas vestimentas do passado, com os utensílios da casa e até a própria casa inserida ao meio ambiente. Então tudo foi muito enriquecedor para nós. E eu deixo aí um convite para todos que venham conhecer a Fazenda Cachoeira, porque vale a pena. Foi muito bom. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho da importância que teve a Fazenda Cachoeira no nosso passeio e o que a gente vai levar de lá para o resto da vida. Eu achei fantástica o aprendizado que a gente teve, foi maravilhoso. O ensinamento, o passeio, a companhia, o aprendizado que tivemos com o professor, tanto o professor Vitório quanto o professor que estava lá. E eu achei incrível os detalhes da fazenda, que até hoje traz pra gente boas memórias, boas recordações, né? Embora a gente não tenha passado por lá, mas é legal a gente imaginar as pessoas que passaram por lá e a gente poder ver os objetos que fizeram parte da vida deles. Que nem aquela cadeira, eu achei incrível a cadeira de Dom Pedro, os acessórios de cabelo, eu achei tudo fantástico. Então assim, eu acho que vale a pena quem puder ir conhecer, se realmente já estiver aberto para público. E que lá é um lugar assim privilegiado para quem quer conhecer um pouquinho da história do nosso Brasil. É muito legal. Bom, esse passeio proposto pela faculdade, junto com o professor Vitório, professor de História, foi muito interessante, porque a Casa da Fazenda é um lugar que nos fez viajar na história mesmo. Nós conhecemos uma casa do século XIX, e com muitos materiais da época, inclusive cartas de alforria, de escravos que viveram nessa casa. Os móveis eram da época, roupas. Então foi muito interessante poder imaginar como que as pessoas naquela época viviam, o que eles passaram, os escravos, o que eles sofreram ali, trabalhando. E assim, acho que isso enriquece muito a nossa bagagem como estudantes de pedagogia. Acho que nós vamos poder aproveitar isso mais na frente. E também aquele lugar pode virar um museu para outras pessoas visitarem também. Foi muito interessante. Bom, meu nome é Vânia, sou estudante de pedagogia da Faculdade Max Planck, quinto semestre. E nós fomos convidados pela faculdade para poder fazer um passeio na Fazenda Cachoeirinha, onde ali nós pudemos ver uma parte do que foi o Brasil há um tempo atrás, onde nós conhecemos uma casa muito interessante que nos deixou, assim, para mim, me deixou muitas lembranças boas, porque nós podemos ver como as pessoas viviam naquela época. Não faz tanto tempo assim, mas pronto, foi um momento diferente, onde a casa ela tá de uma certa forma bem conservada, onde tem objetos que eu acredito naquele momento era de grande valor e hoje é um valor simbólico, claro, né? Mas você vê os detalhes da casa, a madeira, do chão, o telhado, que foi bem interessante também, a conservação de alguns móveis, os objetos, a parte da cozinha também, que eu achei bastante interessante, porque tinham xícaras ali que eu achava que eu nunca ia ver na vida, que eram xícaras bem finas, bem bonitas, coloridas. Tinha também alguns quadros onde também nós pudemos ver como aquelas pessoas viviam naquela época. Enfim, a casa assim, mostrou um grande valor histórico mesmo, foi bastante interessante, onde as pessoas que nos levaram ali, elas conseguiram passar pra gente a história verdadeira daquele lugar, por quanto eles estavam mesmo, uma das pessoas, vou ter que falar o nome dele, Biriba, né? Ele realmente viveu naquela casa, então ele passou de uma forma emocionante o que acontecia lá, como as pessoas viviam, como elas gostavam de ser tratadas. E então
aquilo foi muito interessante pra gente, foi uma coisa assim incrível. E em algum momento nós acredito que foi o último momento do nosso passeio, nós visitamos a parte de baixo da casa, onde haviam os empregados. E ali eu pude ver assim como eles, onde eles se alimentavam, onde eles dormiam. Tem um pouquinho de medo, porque tinha uns morceguinhos lá voando assim, mas a gente pode ver que a casa ainda precisa de mais apoio, ela precisa realmente de uma certa atenção, porque uma boa parte dela ainda precisa ser recuperada e eu acredito que é necessário, é bom, é histórico e vai fazer parte assim da minha vida isso, porque aquilo foi uma coisa muito emocionante para mim. Com certeza eu vou levar isso para minha vida toda, foi prazeroso, foi intenso. Eu acredito que todos que forem ver aquela casa vão sair com um gostinho de quero mais, assim, de ver coisas históricas, ver coisas que realmente fizeram parte da nossa vida e que se for bem mantida, for preservada, trabalhada, com certeza vai estar lá de pé por muitos anos para que outras pessoas possam visitar, para que outras pessoas possam ter o mesmo prazer que eu tive estando lá. Boa noite. Eu faço pedagogia na faculdade Max Planck, sou do 3º semestre e eu tive a oportunidade de visitar uma fazenda histórica que temos aqui na região de São Paulo, né, no interior de São Paulo. Fica em... Onde fica? Oi? Vinhedo. Fica em Vinhedo, é a de Cachoeirinha, é o nome da fazenda. E é muito, muito histórico, é muito rico em história a fazenda em si, né? É uma fazenda, se eu não me engano, de 1950, um pouco bem mais antiga do que isso, porém ela está muito bem preservada. A última moradora dela morreu agora, se não me engano, depois de 2000. E eu achei assim muito interessante por causa das coisas que tinha lá, que a casa tem muitos livros históricos, tem muitos dicionários. Cheguei a olhar assim, a estrutura da casa também está muito bem preservada, porém precisa sim de um trabalho maior para isso. E é isso, gente, adorei passear, adorei que a faculdade proporcionou isso pra gente e eu quero muito que outras pessoas também possam visitar isso. Bom, foi importante para mim porque eu não conhecia quase nada de algumas histórias da época da escravidão. Eu achei o lugar muito bonito, por ser um lugar antigo, vi onde os escravos ficavam, vi o jeito que eles viviam, a casa, os móveis, e eu gostei do lugar. Foi uma experiência muito boa que eu vou levar comigo e isso ajudou na minha bagagem de vida. Melhor do que aprender a história é viver a história, vivenciar. E a Fazenda Cachoeira proporciona isso. Você entrar em contato ali com aqueles objetos, aqueles móveis, aquelas cartas, livros, quadros, é viver a história, gente. Isso é muito bacana. Então, e o ambiente também é muito interessante. Está tudo conservado, a gente percebe que tem uma mobilização para que aquilo fique cada vez melhor, que possa receber novas pessoas, que novas pessoas tenham essa oportunidade de conhecer um pouco da história daquele lugar. E interessante também é você ver a motivação das pessoas que cuidam daquele lugar, que querem que aquele lugar dê certo, que vire um ponto mesmo de referência para a história. Então é bem interessante você ver também o empenho dessas pessoas, de ver a paixão que elas têm por esse lugar, de manter esse lugar aberto para que todo mundo possa ter acesso. Então a gente torce para que realmente essa Fazenda Cachoeira tenha um futuro muito bom e que todos possam ter acesso a ela.